Olá, mamíferos! Tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre bioquímica. Vamos chamar de Bioquímica 1, porque a gente vai ter uma segunda parte ainda dela para poder explorar, tá ok? Hoje a gente vai falar sobre água, sais minerais e vitaminas. Começando pela água. A água, ela tem uma estrutura molecular que é nova aí para sua vida, né? Quase não conhecia, H2O. Bom, essa água, ela é formada por ligações covalentes. Essa água também, ela tem uma molécula polarizada, ou seja, o hidrogênio é levemente carregado de forma positiva e o oxigênio é levemente carregado de forma negativa. Elas são unidas, todas as moléculas de água são unidas por pontos de hidrogênio. É uma ligação um tanto quanto instável, uma ligação de certa forma fraca, o que permite a fluidez da água quando ela está no estado líquido, né? Quando as temperaturas são um pouco mais baixas, essas ligações ficam um pouquinho mais fortes e acabam dificultando um pouco de essas ligações se desfazerem. Um outro ponto para a gente tocar aqui é sobre a importância da água. Se alguém te perguntasse hoje qual que é a importância da água, você conseguiria dar alguns motivos de fato relevantes da importância da água? Além de poder misturar, matar a sede ou poder misturar com algum pozinho de suco mágico aí para você? Bom, vamos lá, vamos tentar ver a importância da água em alguns pontos importantes hoje. Primeiro, a água pode funcionar como um solvente. Alguns costumam dizer que pela grande capacidade de dissolver moléculas orgânicas, ela é considerada um solvente universal. Coloca muitas aspas nisso aí, porque ela não é de fato um solvente universal, né? Tem muitas coisas que a água não dissolve. Então, deixa ela como um grande solvente ou que dissolve bastante coisa, mas solvente universal, se levar para tudo, acaba pegando um pouco mal, tá? Ela pode funcionar com transporte de substâncias, um hormônio ou o próprio sangue, né? Como ela é componente do nosso sangue também, ela pode funcionar com transporte de substâncias, como um meio para transportar substâncias. Ela pode funcionar também como um meio para a ocorrência de reações químicas, de transformações que ocorrem no corpo. Então, qualquer transformação, ou grande parte das transformações que ocorram no nosso corpo, precisam da água para poder auxiliar na ocorrência delas. E existem moléculas que têm afinidade com a água, né? Como a gente tem aí as moléculas que a gente chama de hidrofílicas, moléculas que possuem afinidade com a água, que podem ser aí os glicídios, ou a gente chama de açúcares também, tá? E as hidrofóbicas, que são moléculas que têm aversão à água, elas não reagem muito bem com a água, acabam nem dissolvendo na água, né? Que é o caso aí de alguns lipídios que nós temos. Bom, nós vimos a importância da água como solvente, agora ela tem importância também com reações químicas, né? Ela pode servir como reagente ou produto de uma reação química. Só para a gente recordar o que é um reagente ou um produto, né? Em química a gente tem lá uma substância A e uma substância B que podem funcionar como reagente, elas reagem, interagem, formando depois aí na reação química um produto aqui, A, B, tá ok? Então aqui a gente tem reagente e desse outro lado produto, só para não ficar muito vago na cabeça. Bom, podem ocorrer reações de condensação, ou seja, reações de produção de alguma molécula nova, né? Utilizando a água, com utilização da água. Então essa reação, na verdade, ela vai tirar duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou uma molécula de oxigênio e uma de hidrogênio dessas duas substâncias, para poder formar uma nova molécula. Então, duas substâncias vão se formar e vão gerar uma molécula de água. Então, ok? Reações de condensação. Nas reações de hidrólise, elas ocorrem seria a quebra, né? Lise, quebra pela molécula de água. Então, é a água funcionando aí ou agindo como uma substância que vai dissolver, que vai quebrar a molécula em questão, ok? Reação de condensação e reação de hidrólise. A água pode funcionar também como um regulador de temperatura. Esse é um dos pontos importantes dela também. A gente sabe que o corpo humano ele tem uma temperatura média de 36 graus e meio, a temperatura ideal do corpo. E a água ela apresenta um alto calor específico. O que seria isso? Seria a capacidade que a água tem de evitar as mudanças bruscas de temperatura dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, né? Então, quanto mais alto o calor específico, maior seria a dificuldade que o nosso corpo tem para fazer essas grandes alterações ou mudanças bruscas de temperatura. Então, quando o ambiente esfria demais, o calor específico alto, a gente não vai sentir ele tanto assim, por
conta disso e por conta das nossas fontes internas de energia também, de produção de calor, tá ok? A água também apresenta um alto calor latente de vaporização. O que seria isso? A água demora um pouco mais para poder evaporar, para poder entrar no estado gasoso. Isso é importante para nós? Sim, visto que se a gente está em regiões muito quentes, né, ou está praticando muita atividade física, ela evita esse superaquecimento. Então ela evapora de forma lenta no nosso corpo, e a gente tem um suor também que vai auxiliar a gente a regular a parte da temperatura do corpo, né? Então esse calor latente de vaporização, essa demora, essa dificuldade que a água tem aí, que ela leva no nosso, que ela traz para o nosso corpo para poder evitar superaquecimento. O calor latente de fusão seria o inverso aí. Seria a dificuldade ou a demora que a água traz também para o nosso corpo para evitar congelamento, né? Imagina que estivéssemos aí em regiões frias, muito frias, e essas baixas temperaturas congelassem algumas células do nosso corpo. O prejuízo aí seria enorme, né? Poderíamos ser levados a condições extremas aí e vir a óbito, no caso, dependendo da região e da baixa temperatura, né? Então o calor latente de fusão, ele retarda um pouco desse processo de congelamento dentro do nosso organismo. Um outro ponto é a coesão e adesão da água. A coesão, ela se dá basicamente pela união das pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. A gente já havia falado um pouco disso, né? Acho que aqui, só para poder rever mesmo. E a adesão, que seria a propriedade da água de se ligar em superfícies polares, né? Então a água, ela tem essa propriedade de coesão, as moléculas se ligam umas às outras, e a propriedade de ela se ligar a substâncias polares, ela pode, por exemplo, quando encostar em um pedacinho de papel, imagina aquele trabalho que você estava fazendo, imprimiu para entregar, caiu uma gotinha de água ali, bem no seu nome. Essa gotinha de água começa a se espalhar. Por que a água não ficou só naquele ponto? Bom, ela se ligou a uma substância polar e ela começou a se espalhar, e todas essas moléculas que estão ligadas a ela por coesão, elas estão juntas ainda, né? Só atrapalhando um pouquinho mais o seu trabalho, molhando ele, estragando mais, para te dar mais desespero. Bom, temos também os sais minerais, que são substâncias inorgânicas que são formadas por íons. Existem diversas delas. Aqui eu vou colocar alguns exemplos, mas para a gente poder entender o funcionamento básico delas, né? Quando nós formos falar de metabolismo energético, aí a gente vai tratar um pouquinho mais de cada uma dessas substâncias. Quando a gente fala de transporte de célula, também vamos tratar com mais detalhes de alguns desses íons, tá? Mas para hoje só ficam alguns exemplos aqui. Por exemplo, o cálcio, ele pode atuar na coagulação sanguínea, né? Pode atuar na contração muscular também. O magnésio é um íon importante que faz parte da clorofila de vegetais, tá? A gente tem aqui o sódio e potássio, que fazem parte do sistema nervoso, ajudam a regular os neurônios, a transmissão do impulso nervoso, ok? E o iodo, que tem em sua composição, faz parte da composição dos hormônios da tireoide. Além disso, nós temos as vitaminas, que, por definição, são substâncias orgânicas que o organismo não produz. Um exemplo é a vitamina C ou ácido ascórbico. Por que eu estou colocando ela? Porque ela, para o nosso organismo, é uma vitamina que é uma substância orgânica que nosso corpo não produz, mas outros animais a produzem. Para esses outros animais, ela não pode ter essa definição de vitamina, tá ok? Ela é um composto essencial, mas se o organismo produz, não é vitamina. Se o organismo não produz e é essencial para nós, a gente considera como vitamina. E aqui, o ácido ascórbico, ele auxilia na manutenção do metabolismo, né? A gente tem, por exemplo, as grandes navegações em que a maioria das navegações tinha biscoitos, tinha carne salgada, mas tinha uma dieta muito pobre em frutas, verduras e legumes, né? Então eles acabavam adoecendo por um determinado tempo. E quando eles atracavam e iam para determinadas ilhas para poder se alimentar de frutas, verduras, legumes no geral, eles acabavam retomando a condição saudável deles, ou pouco saudável, né? Pro ambiente, para poder retomar para suas tarefas. As vitaminas, elas auxiliam no metabolismo também. Em aula sobre proteína a gente vai ver como é que essas vitaminas podem atuar aí também, tá bom? E as vitaminas
a gente chama de fonte natural de alimento. Algumas, hoje, são produzidas por indústrias farmacêuticas, mas grande parte dela a gente ainda encontra na natureza e nos alimentos também. E existem vitaminas de dois tipos, as chamadas hidrossolúveis, que são polares, portanto, elas dissolvem na água, elas têm grande afinidade com a água e quando elas se ligam com a água, elas se dissolvem e perdem suas propriedades. São um tipo de vitaminas, né, que devem ser ingeridas diariamente, as vitaminas hidrossolúveis, até porque elas ficam pouco tempo armazenadas no organismo. Por outro lado, a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que são apolares, elas não se dissolvem em água e elas acabam se armazenando por um tempo maior no nosso organismo. Essas podem ser ingeridas com uma frequência menor, ok? Bom, a aula de hoje era isso, vitaminas, água e sais minerais. Até uma próxima!